Começando aqui mais uma aula. E agora estamos respondendo aqui as questões. Vamos direto, tira e queda aqui e responder as questões e vamos rápido, porque são muitas questões e vamos para cima, né? Sejam bem-vindos, meus alunos, quem não é meu aluno, quem veio aqui só pelo canal, sejam todos bem-vindos. É um prazer estar ensinando alguém, estar explicando um assunto para alguém, estar transformando a vida de alguém, é muito importante para mim. Agradeço o carinho, as mensagens que vocês me mandam, seja por e-mail, seja pelo WhatsApp, seja aqui pelo canal, né, nos grupos, no privado, de todo jeito. Muito obrigado. Faço isso aqui com o maior prazer, né? Ser professor é uma vocação que eu aprendi, que eu tinha essa vocação e assumo com o maior prazer aqui esse meu exercício, né, de profissão. E vamos lá. Aqui, explore diferentes linguagens. Ele começa aqui pela interpretação de experimento. Uma amostra de uma substância inicialmente sólida foi aquecida em laboratório, submetida à pressão atmosférica constante de uma cidade ao nível do mar. O gráfico abaixo representa a variação da temperatura em função do tempo durante a realização do experimento. Então, trouxe aqui um gráfico, né, a nível do mar. Uma amostra sólida, ela foi aquecida, pressão constante a nível do mar. A variação da temperatura, que é o tempo, aqui é a temperatura e aqui é o tempo, né? Muito bem. Ele está perguntando qual era a temperatura da substância no tempo zero, isto é, quando o experimento começou. Qual ponto do gráfico ABCDE corresponde a essa situação? No A, no ponto A, a temperatura é menos 60 graus. No ponto B, tá aqui, ó, a linha, siga-me, que é o ponto onde está aqui na temperatura, na ordenada, né, que a gente chama na matemática. Aqui o deitado horizontal é a abscissa e a vertical é a ordenada, aqui, ó. Siga certinho aqui, ó. B, menos 20. C, também menos 20. Aqui o D, tempo D é 80 graus. O tempo E também é 80. O F é 100 graus Celsius. Questão respondida. No trecho ABCD, o que acontece com a temperatura da substância à medida que o tempo passa, né? No trecho AB, a gente vê que o tempo, ó, passou, está de 0. Digamos que aqui é 5 minutos, né? 0, 5 e 10. O tempo está passando a partir do gráfico, que ele vai para a direita, está passando o tempo e a temperatura vai aumentando, né? A gente vê que a temperatura está, ó, de menos 60 para menos 20, ou seja, estava muito gelado, aí está menos gelado. Está menos 60 graus e foi para menos 20 graus. Ou seja, a temperatura subiu de C para D, ó. Tá de menos 20. E aqui era o quê? 15 minutos, vamos dizer aqui que 15 minutos. A metade de 10 e 20 é que, metade, ó, tá entre 10 e 20. A diferença é de 10 minutos. Aí o meio aqui vamos colocar como 5 minutos, né? Aqui, ó, 10, 15 minutos aqui, 20 minutos aqui. E o ponto C estava menos 20 graus. E já bem aqui nesse ponto, nesse trecho, tá com 80 graus. A temperatura subiu muito. Ficou mais quente. EF, da mesma forma, a temperatura foi de 80 para 100, aumentou 20 graus, aqueceu, né? Terceira questão, o que ocorre com a temperatura da substância nos trechos B e C, DE, B e C e DE, enquanto o tempo passa?
Isso aqui é uma característica, né, das substâncias puras, né? Entre o tempo B e C, a temperatura se mantém constante. A gente pode ver aqui, ó, ponto B, menos 20, ponto C, menos 20 graus Celsius. D, 80 graus Celsius, E, 80 graus Celsius, ou seja, o tempo passou, né? O tempo decorreu lá, mas a temperatura se manteve constante, né? Quarta questão. Em que fase, sólida, líquido ou vapor, está a substância em cada um dos trechos que foram da atividade 2? Tipo assim, AB. Primeiro, AB, ele está no A, ele está sólido, né? Está a menor temperatura, ele está no sólido. Aqueceu. Aqui, já no B e C, ele começa a derreter, começa a ficar líquido, né? Ocorreu a diferença, né, de temperatura, passou um tempo e derreteu completamente a substância aqui no C. No ponto C já é totalmente líquido. E do C para o D ele continua líquido e vai derretendo. Vai aumentando a temperatura, continua líquido, continua derretendo, não. Ele já está líquido, derretido. Do C para o D ele vai aquecendo, ocorre o calor, né? Transporte de energia térmica, chega no D, e no D começa aquela fase que ele começa a ocorrer o processo de vaporização. No D para o E, ele começa líquido e vai evaporando, né? Vai para o processo de vaporização, ebulindo, processo de ebulição. Já no ponto E, já que no ponto E, ele já é um gás. E ele aquece um pouco mais esse gás de 80 para 100 graus. É isso. A questão perguntou foi isso, né? Deixa eu ver aqui. Em que fase, sólido, líquido ou vapor, está a substância em cada um dos trechos que foram citados na atividade? É isso. Vendo aqui para o gráfico. Isso. É. A e B, C e D, E e F. AB está sólido. Começa a esquentar e derreter entre o B e C. C e D, ele está líquido. No D e E, já começa o processo de ebulição, a vaporização. No L e F, ele já é gás, já é um vapor e continua aquecendo, é isso. É isso que a questão pediu, né? AB sólida, CD líquida, EF vapor, né? Questão 5. Em que fase está a substância no ponto B? E no ponto C, o que ocorre no trecho BC, né? Vamos lá. Ele perguntou que fase está no B, aqui. No B ele está sólido. Ele estava A, sólido, começou a aquecer, né? Sólido, ficou menos frio, tá aqui, ó, menos 20 graus. Sólido. E aqui ele já está derretendo. Processo aqui, ó, que é o chamado de fusão do sólido para o líquido, né? No C, ele já é líquido. No C ele é líquido e continua líquido. No D ele é líquido, mas já aqui um processo de ebulição. Que é a questão 6, né? Em que fase está a substância D? E no ponto E, o que acontece no trecho DE? Aqui ele está líquido no D, no E ele já é um vapor, e nesse processo é o que a gente chama de vaporização, né? Ebulição, passa da fase líquida para a fase gasosa. Questão 6 respondida. Questão 7. Qual é a temperatura de fusão dessa substância na pressão em que o experimento foi realizado?
Quanto tempo levou para a amostra fundir completamente? Vamos lá. Vamos lá, peraí. A temperatura de fusão é quando ele sai de sólido para líquido. A temperatura de fusão é menos 20. B. Deixa eu botar aqui na tela e eu fico lendo pelo livro aqui para não precisar ficar baixando, toda vez ficar baixando para ler, né? Vamos botar bem aqui na tela. Temperatura de fusão, essa daqui. Ele começa a fundir aqui, ó. Chegou nesse ponto, começa o processo de fusão. Aquele ainda é sólido, mas o processo de fusão já começa aqui em menos 20 graus Celsius, né? Qual a temperatura de fusão dessa substância na pressão em que o experimento foi realizado? Menos 20 graus Celsius. Quanto tempo levou para a amostra fundir completamente? Ele fundiu completamente quando termina essa linha reta aqui, ó, horizontal. Bem aqui, no C, no ponto C. Vamos dizer aqui que foi 5 minutos, né? Começou aqui nos 5 minutos e terminou em 15 minutos. Digamos assim, né? Então, ao todo, até o final do C, ele se fundiu completamente, foi 15 minutos. Primeiro houve um aumento de temperatura, né, no composto, depois ocorreu o processo de fusão, que é essa linha reta, e quando chegou em 15 minutos, terminou o processo completo de fusão. Oitava questão. Qual é a temperatura de ebulição dessa substância na pressão em que o experimento foi realizado? E quanto tempo levou para a amostra ebulir completamente? Agora a questão, se ele quer a resposta do início até o fim ou só do momento da fusão até o fim, né? Ele pergunta aqui qual a temperatura de ebulição, quanto tempo levou para a amostra ebulir completamente. Eu vou pegar, deixa eu ver, vou pegar do início até ebulir. Vamos ver, vamos pegar aqui, vamos responder. Eu vou dar o tempo todo como tempo a partir do composto fusão. Ele entrou em ebulição no ponto D, né? Aquele é líquido no ponto D e no ponto L já é um vapor. Mas aqui nessa temperatura já começa o processo de ebulição. Ou seja, qual a resposta já da oitava questão? 80 graus Celsius. Quanto tempo levou para a amostra ebulir completamente? Ele se transforma em vapor aqui no ponto E, que é 60. Ao todo o processo foi 60 minutos, né? 60 minutos. Agora vamos pegar do ponto C, que é 15 minutos, até 60. Só aqui, ó, do ponto C, que é 15 minutos. Deixa eu fazer aqui. Ponto C é 15 minutos. O ponto E é 60 minutos. Ou seja, teve esse intervalo de tempo bem aqui, é o tempo que ele saiu do líquido para completo vapor. Aí eu subtraio 60 por 15. Aqui eu puxo 1, fica 5. Aqui fica 10, né? Aqui fica 10. Ixi, agora ficou um embaraçado aqui. Fica 10 aqui. Para chegar a 10 eu preciso de 5, então eu coloco 5 aqui. 1 menos 5 é 4, ou seja, 45. Ou seja, esse intervalo de tempo entre o
15 minutos, que é o C, até o E, terminar o E completamente, foram 45 minutos. Aí vocês colocam as duas respostas, né? Ao todo foi 60 minutos até ele se tornar um vapor completo. Mas se ele quiser só pegar o tempo de ebulição desde o tempo da fusão, que é desde o tempo do término da fusão, que ele já é líquido, ponto C, do ponto C até o ponto E, é 45 minutos, né? Eu dei logo essas duas respostas, que pode ser qualquer uma das duas. Questão 9. Se uma amostra dessa substância inicialmente em fase de vapor a 120 graus for lentamente resfriada até menos 30, nas mesmas condições de pressão em que foi realizado o experimento, a temperatura de se esperar que ela sofra condensação. Vamos lá. Vou ler de novo para vocês entenderem. Se uma amostra dessa substância, inicialmente em fase de vapor a 120 graus, for lentamente resfriada até menos 30, nas mesmas condições de pressão em que foi realizado o experimento, a que temperatura é de se esperar que ela sofra condensação e solidificação? Explique. Vamos imaginar, ele pegou aqui um composto, deixa eu pegar bem aqui, ferramenta de captura, novo. Deixa eu pegar esse gráfico bem aqui, tentar colocar aqui, deixa eu ver se dá. Pronto, vou ver aqui. Meu Deus, que podia ser mais. Bem aqui ficou melhor. Ai, meu Deus. Aqui. Ele está agora numa temperatura de 120. Né? Fazendo aqui. Fazer uma retona bem aqui. Aqui ele está em... Não, tem que ser mais em cima. Aqui está em 120 graus. E eu vou fazer uma bolinha vermelha aqui. Não, tem que ser azul. Tem que ser preto. Isso. Eu vou fazer aqui uma bolinha vermelha bem aqui. Bem aqui nesse ponto ele está em 120 graus Celsius. Eu escrevi. Em 120. Deixa eu apagar essa coisa feia aqui, né? 120 graus Celsius. E ele quer resfriar esse composto, ou seja, diminuir a temperatura até menos 30. Ele quer que ele fique bem aqui, menos 30. Vamos lá. Eu peguei esse pontinho, ele está aqui no pontinho vermelho, está com mais 120 graus Celsius, né? Está muito quente. E eu vou começando a resfriar. Vou resfriando, resfriando, resfriando. Chega no ponto E, a 80 graus, começa o processo de condensação, que é o quê? A passagem do vapor para o líquido. Ou seja, a 80 graus, passado um determinado tempo, ele se torna líquido. Imaginemos que essa tabela teria que ser invertida, né? O tempo teria que ser o tempo para cá. Mais ou menos o seguinte, o que vai acontecer. Deixa eu desenhar aqui em vermelho, né? Fica melhor. Pronto, começa a 120 graus. O tempo zero, peraí. O tempo zero, 120 graus. Ele vai... É melhor desse jeito. Ficar muito mais didático do que eu fazer o caminho inverso. 0 minutos está no 0 graus. 0 minutos está em 120 graus. E ele começa a resfriar. Chegou aqui. Eita, mas ficou. Vou usar aqui. Chegou aqui
Isso. Pronto. Resfriou até 80. Aqui em 80, eu estou fazendo fora de escala do tempo, né? Vai ser uma coisa mais rápida. Eu não vou pegar a diferença de tempo igualzinho. Mas é só uma questão didática. Entendeu? E aí, chegou aqui no 80, ele começa o processo de condensação. Né? Deixa eu apagar esse lado aqui. Ai, meu Deus do céu. 120 graus. Vamos lá. Aqui teve o processo de condensação. A 80 graus, ele, ao final desse tempo, ele já se torna um líquido, né? E passando mais um tempo, ele continua se aquecendo. Continua se aquecendo até chegar em menos 20 graus. Espera aí. Ele foi demais. Isso. Azul. Fazer aqui direitinho, direitinho. Pronto. Chegou aqui em menos 20. Tal como esse composto aqui, ele já começa o processo de solidificação. Por que isso? Porque é a característica do composto. A temperatura de solidificação é a mesma de fusão. A temperatura de ebulição é a mesma de condensação. Porque, olha aqui, ó, ele estava no ar, sólido, aumentou a temperatura, chegou no B a menos 20, ele começou o processo de fusão. Se fosse o inverso, de fusão para solidificação, ou de líquido para solidificação, a temperatura é a mesma. Aqui, do F para o E, ou do E para, ou do D para o C para o D para o E, ele estava líquido e se tornou um vapor, processo de ebulição, vaporização. Ocorrer a temperatura 80. Se for do vapor para o líquido, né, processo inverso, que é o que chama de condensação, a temperatura é a mesma. Ele chegou aqui, ocorreu um tempinho, se tornou sólido completamente nesse ponto, e ele resfriou mais um pouquinho até chegar em 30, né? Ele quer chegar em menos 30. Eita, meu Deus do céu, a forma aqui, né? Tá aqui. Ou seja, chegou no 30. Menos 30. Ele está sólido, que é a pergunta. Aqui a temperatura é de se esperar que ela sofra condensação e solidificação. Explique. Vamos lá. A condensação é 80 graus e a solidificação é menos 20. Bem aqui, ó. Pode ver que está na mesma altura aqui, ó. Eu fiz aqui o processo inverso. O tempo está meio assim diferente, porque eu quero a aula mais enxuta, mais rápida, mais... Você tem que entender agora, é a questão da temperatura. Temperatura de ebulição é a mesma de condensação no processo inverso. Vocês estão me entendendo? Por exemplo, a água, ela entra em ebulição a 100 graus. Agora, se eu pegar um vapor de água, por exemplo, a 150, né? E colocar a 100 graus, vai ocorrer o processo inicial, o processo de condensação, que a água vai se tornando líquida. Estão me entendendo? Ocorre o resfriamento. Vamos lá. Questão grande é isso. Questão 9 já foi, né? Questão 9 já foi.
Questão 10 aqui agora. Diz o seguinte, a tabela ao lado apresenta as temperaturas de fusão e de ebulição de algumas substâncias listadas em ordem alfabética. Utilize-a na resolução das duas atividades a seguir. Questão 10. Um engenheiro está projetando uma peça metálica que será usada em um equipamento que operará a 300 graus Celsius em pressão atmosférica a nível do mar. Considerando apenas a temperatura de operação do equipamento como critério de seleção, quais dos metais, alumínio, cobre, estânio, ferro, galho e níquel, poderiam ser usados para fazer a peça que está sendo projetada pela engenheira? Vamos lá. Ela está projetando uma peça. Essa peça será usada em operações a 300 graus Celsius, né? E ela tem que usar materiais que aguentem realizar essa operação. Como é que ela quer fazer isso? Ela precisa de uma peça no estado sólido, né? Ela é uma engenheira, que é uma peça metálica. E essa peça metálica será usada em operações que estão a 300 graus. Eu tenho que pegar compostos que a 300 graus continuem sólidos. Por exemplo, se eu pegar aqui a água a 100 graus, ela já é um vapor. A água a 300 graus, ela é um vapor bem quente. Eu tenho que pegar um material que a temperatura de fusão dele seja maior do que 300 graus. Esse material não precisa ser nem sólido, ou esse material precisa ser sólido. Não pode ser nem líquido, nem gás. Tá entendendo? Por exemplo, o alumínio, a temperatura de fusão dele é 660 graus Celsius. Ela vai trabalhar a 300, ou seja, a 300 graus Celsius o alumínio continua sendo sólido. Então, ele se encaixa num material que poderia ser usado. O benzeno, né, temperatura de fusão 6. Então, ele já seria facilmente descartado, ele não serviria para essa operação. O bromo, temperatura de fusão -7, né? Aquele, ó, temperatura de ebulição 50, ele já seria um gás, já seria um vapor. O cobre, temperatura de fusão 1085. Aqui nesse caso, o cobre precisaria de uma temperatura de 1085 para se tornar um líquido. Ou seja, a temperatura de 300 graus que a engenheira vai utilizar o material, ainda o material cobre ainda é sólido, então funciona. O estânio não, 232. O fenol não. O ferro tem a temperatura 1538, ou seja, a temperatura de fusão dele é maior do que a temperatura que terá na operação, ou seja, o ferro funciona. Galho 30, muito pequeno. Iodo muito pequeno. O níquel 1455, ou seja, o níquel é um composto que poderá ser usado. Então, ou seja, tem o alumínio, o cobre, o ferro e o níquel. Só esses quatro. Os outros, a essa temperatura, né, não seriam sólidos. Questão 11. Para a realização de experimento de química em um laboratório situado ao nível do mar, e adequadamente equipado para seguir todas as normas de segurança, é necessário que as substâncias água, benzeno, bromo e fenol estejam líquidas. Deduza qual é a faixa de temperatura que esses experimentos devem ser realizados a fim de atender a essa exigência. Justifique sua resposta. Nessa faixa de temperatura, em que fase estaria o iodo? Vamos por parte. Vai realizar um experimento de química em um laboratório a nível do mar e adequadamente equipado com as normas de segurança.
É necessário que a substância água, benzeno, bromo e fenol estejam líquidas. Né? Deduza qual é a faixa de temperatura que esse experimento deve ser realizado a fim de atender essa exigência. Vamos lá. A água, eu vou marcar aqui no marca-texto a água, o benzeno, o bromo e o fenol. Cadê o fenol aqui? Devem estar líquidos. O fenol se torna líquido a 41 graus. Ou seja, a temperatura tem que estar no mínimo 41 graus, né? Vamos escrever aqui. Temperatura mínima. 41 graus, porque o fenol ele só entra no processo de fusão a 41 graus. Esse que M feio, né? Temperatura mínima 41 graus. Pronto, a 41 graus, o fenol está líquido, o bromo entra em processo de fusão a menos 7, então 41 graus ele já está líquido, o benzeno entre 6, a água entre 0, ou seja, 41 graus a água a 41 graus a água é líquida. Está na fase líquida. Agora eu não quero que esses compostos estejam em ebulição, não sejam gás, né? Então eu não posso avançar a temperatura de ebulição. Por exemplo, da água é 100, não posso ultrapassar 100 graus. O benzeno não pode passar 80, o bromo 59 e o fenol 182. E o que é que eu tiro disso? Eu pego o menor. Se eu tiver a 59 graus, o bromo, em 59 graus, o bromo vai começar a ebulição. Se eu tiver a 80, por exemplo, do benzeno, o bromo já tem virado gás. Então, eu pego menor temperatura de ebulição, ou seja, a temperatura máxima está aqui, 59 graus. Professor, mas a 59 graus a água continua líquido, mas eu quero que todos os compostos juntos sejam líquidos, né? Todos os compostos juntos. Ou seja, se o benzeno ele a 59 graus é líquido, mas se o bromo passar de 59, ele já não é mais líquido. Então, eu pego uma temperatura aqui para todos, uma faixa de temperatura que todos sejam líquidos. Não pode nem ser muito frio, né? Para todo mundo. Por exemplo, o fenol, se for a 0 graus Celsius, o fenol é sólido, mas eu quero o fenol líquido. Então, eu pego temperatura em que todos os compostos são líquidos. E tem essa faixa de temperatura aqui, né? Tem essa entre 41 e 59. E a outra pergunta ele faz assim: nessa faixa de temperatura, em que fase estaria o iodo? O iodo é de 114 a 184. Ou seja, o iodo ele vai entrar em fusão a 114 graus Celsius. E aqui nós paramos no 59 graus, o máximo. Ou seja, o iodo ele não ia entrar em processo de fusão, ele continuaria sendo um gás, né? Estaria sendo um gás nessa temperatura. E aqui tem mais essa questão. E vamos para cima dela. O gráfico expressa a relação entre massa M e volume para o níquel e para o titânio, né? Vai lá, questão 12. Um pedaço de níquel e outro de titânio têm o mesmo volume. Qual tem maior massa?
Ou seja, agora eu vou mais rápido nas questões que nós já estamos craque em tabela. Eles têm o mesmo volume, né? E aqui ele quer saber, ó, um pedaço de níquel ou titânio tem o mesmo volume. Qual tem a maior massa? Aqui, no vertical, nas ordenadas, tem a massa em gramas. E nas abscissas, horizontal, tem o volume em centímetros cúbicos. Eu vou pegar bem aqui o volume 6 para eles dois, na mesma linha aqui, ó. Vou seguindo aqui. Volume 6. O níquel tem uma massa aqui, mais próxima de 60, enquanto o titânio tem uma massa mais próxima de 20. Ou seja, o níquel tem maior massa no mesmo volume. Questão 13. Considerando as amostras de níquel e titânio de mesma massa, qual tem maior volume? Vamos pegar aqui uma parte em que os dois têm a mesma massa. Vou pegar aqui 20 gramas. Quando o titânio tem 20 gramas, vamos seguir a linhazinha aqui, o titânio tem 20 gramas. Deixa eu dar um zoom aqui para ficar melhor. Isso, ficou bem melhor. O titânio tem 20 gramas de massa, ele tem um volume aqui, ó, próximo do 4. 4 é alguma coisa, né? 4,25, vamos dizer assim. Quando o níquel tem 20 gramas de massa, ele tem um volume mais próximo do 2, vamos dizer 2,2, 2,1, né? 2,15. Ou seja, quem tem maior volume, tendo a mesma massa, aqui ó, 20, o titânio tem maior volume. Ele ficou mais próximo do 4, enquanto o níquel ficou próximo do 2. Questão 14. Qual a massa de um cubo maciço de níquel de volume 5? Aqui é uma questão mais de interpretação de gráfico, né? Vamos dizer que o níquel tem 5. Tá bem aqui, 5. Entre o 4 e o 5. 4, 5 e 6 aqui no meio. Volume 5 segue a linha aqui vertical. Chegou nesse ponto de encruzamento. E vai aqui, continua aqui na horizontal, seguindo a linha. Parou bem aqui. Digamos assim, que ele possui 45 gramas, que aqui é de 40, vai para 45, vamos entender de 5 em 5, vai para 50, 55 e 60. Ou seja, ele seguindo essas linhas, cruzou aqui o seu ponto, né? Laranja, do 5. Ele tem 45 gramas, a 5 centímetros cúbicos de volume. Questão 15. Uma esfera maciça de titânio de massa 45 gramas. Qual o volume dessa esfera? 45 gramas está aqui. De titânio. Vem aqui no finalzinho, né? Ó. Desceu aqui, parou no 10. 10 centímetros cúbicos, a resposta da 15. 16. Qual dos dois metais é o mais denso? Quantas vezes ele é mais denso que o outro? Né? Lembrando aqui a fórmula da densidade. Densidade é massa sobre volume, né? Colocando aqui o composto aqui pela mesma massa, né? Digamos 20. O níquel tem um volume menor, né? Diminuindo o volume, aumenta a massa. Questão de proporção, não é na matemática. Quanto menor o volume, para uma mesma massa, aumenta a densidade, ou seja, um composto mais denso.
em menor volume ele concentra mais massa, né? Se o níquel no volume menor ele tem mais massa, então ele está mais concentrado, né? Num volumezinho menorzinho ele tem mais peso, né? Tem mais massa, quer dizer, melhor dizendo, tem mais massa dentro dele. Ele é um composto mais denso, é um metal mais denso do que o titânio. Questão 16 completa. Agora aqui é 17. Ah, mas ele pergunta aqui 16, quantas vezes ele é mais denso que o outro, né? Pega aqui, ó. Nós pegamos de 45 graus, 45 gramas. 45 gramas. O níquel tem 5, ó. Vou anotar aqui, melhor. O níquel. Fazer a mesma coisinha dele lá. Níquel. 45 gramas. Ele tem 5 centímetros cúbicos de volume. Enquanto o titânio a 45. Aqui tem, não é aqui não. 45 gramas, vamos seguir aqui a linha. Ele tem 10 centímetros cúbicos. Quarenta e cinco gramas. Tem 10 centímetros cúbicos. Qual a densidade do níquel? Massa, que é 45 gramas, dividido pelo volume, que é 5 centímetros cúbicos. Fazendo essa continha bem aqui, ele vai dar 45 dividido por 5 é 9 gramas por centímetro cúbico. Ou seja, a densidade do níquel é 9 gramas por centímetro cúbico. Do titânio, massa 45 gramas. Volume 10 centímetros cúbicos. Essa conta aqui, 45 dividido por 10, vai dar 4,5 gramas por centímetro cúbico. A gente consegue estabelecer uma relação interessante aqui, né? É isso, menino. 4,5, se você for calcular, ele é a metade do 9. 2 vezes 4,5 dá 9. Ou seja, a densidade do níquel é 2 vezes a densidade do titânio. Ou seja, em um volume determinado volume de centímetro cúbico do níquel, tem 2 vezes mais massa do que um volume que dá do titânio, né? Agora respondi toda a questão. Tinha deixado, é o dobro, né? Tinha deixado essa fase aí. Agora nós vamos responder a questão 17.
A siderurgia, ramo da indústria que visa a obtenção de ferro a partir de minérios de ferro. Um desses minérios é denominado hematita. Contém a substância óxido de ferro. Nas indústrias siderúrgicas, além do minério de ferro, também é empregado o carvão, que é constituído da substância carbono. Duas reações químicas que ocorrem nos fornos siderúrgicos podem ser representadas pelas equações químicas a seguir. Carbono mais oxigênio forma o carbono, monóxido de carbono. Óxido ferroso mais monóxido de carbono, ferro, dióxido de carbono. Letra A. Explica o significado dos sinais de mais que aparecem na equação. O sinal mais ele pode ser lido como somar, né? I, né? I, carbono e oxigênio. Ele está acrescentando na equação mais carbono mais oxigênio, carbono e oxigênio. Letra B. Esclareça o que a seta indica nessas equações. Indica que a substância da esquerda se transforma na substância da esquerda. Os reagentes se transformam naqueles produtos. Ocorreu a reação química. É tipo, separa o que era antes e o que era depois. Expresse com palavras. Letra C. Expresse com palavras o que cada uma das equações químicas representa. Expresse com palavras o que cada uma das equações químicas representa. Né? Representa, como assim? Expresse com palavras o que cada um aqui o que está representando é aqui, ó. Na primeira, o que ela representa? O carbono mais oxigênio forma um monóxido de carbono, né? Ah, deve ser isso aqui. Olha só. A primeira equação representa a formação do monóxido de carbono. Tinha apenas o carbono e o oxigênio separados. Ocorreu a reação, formou a reação do monóxido de carbono. Deve ser isso. Expresse com palavras o que cada uma das equações químicas representa. É isso. Segunda, óxido ferroso mais monóxido de carbono, né? Aí eles reagem formando, ó, uma reação que eles reagem formando ferro e dióxido de carbono. É isso. O óxido ferroso reagindo com monóxido de carbono formando ferro e dióxido de carbono. É isso. Pode-se falar, descrever as equações, é isso. Letra D. Quais são os reagentes de cada uma das moléculas, quais são os reagentes de cada uma das duas reações químicas? Os reagentes é o que vem antes. Aqui, ó, o carbono e o oxigênio. 2. Óxido ferroso e monóxido de carbono. Letra E. Quais são os produtos dessas duas reações químicas? Da primeira equação, o produto é o monóxido de carbono. Da equação 2, é o ferro mais dióxido de carbono. E interpretando experimentos. É as últimas questões, a última parte da resolução de hoje, né? Dessa aula aqui. E vai até a questão 21. Aí nas próximas aulas a gente trabalha mais questões. Eu mando para vocês no WhatsApp. Continuo gravando aulas aqui. Na próxima aula nós vamos continuar trabalhando o livro, né? Vamos avançando no conteúdo e hoje nós estamos encerrando aqui nessas últimas 4 questões. 18, 19 e 20. E o que é que falam essas questões? Né? Uma série de experimentos químicos seguindo todas as normas de segurança laboratorial. As substâncias nitrato e amônio, nitrito de amônio e amônia foram submetidas
a condições que provocaram sua decomposição. Os resultados estão expressos a seguir. Olha lá, o nitrato de amônio transformou em óxido nitroso mais água. Tá aqui as reações. Duas das substâncias produzidas foram submetidas para serem decompostas e os resultados foram. Tá, vamos lá, vamos já olhar. Testando, verificaram que elas não se decompõem nessa circunstância. Vamos lá. Vamos ver. Isso. Primeiro teve essa reação. Leiam aqui. Depois teve essa reação nitrito de amônio para nitrogênio mais água. Amônia, nitrogênio mais hidrogênio. Duas das substâncias produzidas foram submetidas a condições adequadas para serem decompostas. O resultado foram óxido nitroso, nitrogênio mais oxigênio, água, nitrogênio mais oxigênio. Ocorreu o processo de decomposição, né? Testando as substâncias nitrogênio, hidrogênio e oxigênio, os químicos verificam que elas não se decompõem em nenhuma circunstância. Ou seja, são os elementos simples. Nitrogênio, que é o N, ele não se decompõe em mais nada, ele já é a forma mais simplificada. O hidrogênio, ele não se decompõe em mais nada, ele já é a forma simplificada, tanto como o oxigênio. Né? Tá explicando isso aqui no final. No texto acima foram citadas 8 substâncias. Relacione o nome delas em seu caderno. Aí você escreve esses nomes, ó, nitrato de amônio, óxido nitroso, água, amônia, nitrogênio, hidrogênio, óxido nitroso, já falei aqui, né? São essas substâncias, óxido nitroso, água, hidrogênio e oxigênio. São as substâncias que estão nessas equações. Questão 19. Quais das 8 substâncias relacionadas são substâncias compostas, né? São aquelas que, digamos assim, podem ser decompostas, são substâncias compostas, podem ser decompostas. Não são substâncias de apenas um elemento. Nitrato de amônio, ele pode ser decomposto em quê? Em óxido nitroso e água. É uma substância composta dessas duas aqui. Aqui o óxido nitroso ele tem nitrogênio e oxigênio, tem mais de um elemento. A amônia tem nitrogênio e hidrogênio. A amônia, né? Que é o NH3. Nitrito de amônio tem aqui, ó, nitrito de amônio tem nitrogênio e água, substância composta. Tem vários elementos ali. Tem o nitrogênio, tem água, que é o H2O. A água tem o hidrogênio e o oxigênio, H2O. Questão 20. Quais das outras substâncias são consideradas substâncias simples? Também denominadas substâncias elementares ou elementos químicos, que é só o elemento. Por exemplo, o oxigênio, só ele, puro, 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 é só o O. Oxigênio, o hidrogênio, ele puro, puro, só o hidrogênio. Não tem mais nenhum outro elemento. Questão 21. Deduza quais são os elementos que compõem, isto é, fazem parte da composição da constituição química de cada uma das substâncias respondidas na atividade 19. Aqui já está dizendo. O nitrato de amônio ele é composto por óxido nitroso. E o óxido nitroso ele é composto por nitrogênio e oxigênio. Então, o nitrato de amônio ele tem nitrogênio, oxigênio e tem a água. E a água é formada por hidrogênio e oxigênio. Então, o nitrato de amônio tem nitrogênio, oxigênio, hidrogênio, esses 3 compostos, né? Nitrito de amônio tem nitrogênio, mais água, que a água tem hidrogênio e oxigênio. Amônia tem nitrogênio e hidrogênio, dois elementos. A água e óxido nitroso, já falei, óxido nitroso tem nitrogênio e oxigênio. A água tem hidrogênio e oxigênio. Meu Deus, pessoal, que confusão.
Pessoal, dê uma lida. Vocês estão se familiarizando com os elementos, né? Hidrogênio, oxigênio, nitrogênio, um monte de gênio, né? Mas com o tempo, fácil demais. Essa parte da química é muito simples. Foram questões tranquilas, foram questões mais de interpretação de gráfico e de tabela. Essas últimas questões foi interpretação, né, do experimento de reações químicas. Eu acho que a mais trabalhosa foi essa, que são muitos nomes, né? Para ficar mais tranquilo na cabeça de vocês, eu vou mostrar aqui na internet o nome deles. Vou botar aqui, ó. Tem imagens. Ácido de amônio. Olha aqui. Tá aqui o nitrato de amônio. Nitrato de amônio não. Deixa eu ver se tem um melhorzinho aqui, porque aqui melhor. Muito melhor esse daqui. Olha o tamanho desse composto. NH4NO3. Nitrato de amônio é o seguinte. Aqui é o chamado amônio, normalmente dito, que é o N com 4H. E o nitrato, que é o N com 3 oxigênio. Ou seja, é um composto, tudo isso aqui, né? É uma substância composta que tem vários elementos, né? O tamanho de NH4 e NO3, ou seja, existem vários diferentes átomos aqui, vários diferentes elementos. Então, 3 elementos aqui, o nitrogênio, o N, o hidrogênio, que é o H, e o oxigênio, que é o O. A gente representa esses elementos assim, convencionou chamar o oxigênio, representar como símbolo O. Convencionou representar o nitrogênio com o símbolo N, né? Deixa eu pegar bem aqui um outro elemento. O amônio já fiz. Nitrito de amônio é um pouco diferente. Agora foi o nitrito. Um pouco diferente. Você tem que decorar isso aqui. No ensino médio você decora, né? Que tá o nitrito de sódio aqui. Que é o nitrato. Tá aparecendo o nitrito. Incrível que não aparece aqui. Eu não vou perder muito tempo pesquisando. Mas depois vocês matem a curiosidade aí pesquisando amônia, o NH3, óxido nitroso. Eu vou perguntar a mim que o óxido nitroso. Vocês terem uma ideia. Aqui. O óxido nitroso N2O. São 2 moléculas de nitrogênio. Olha que legal, ó. Aqui são 2 de nitrogênio e uma de oxigênio, né? Muito interessante essa questão. É uma questão assim mais trabalhosa, né? A constituição química de cada uma das substâncias. Naveguem na internet, pesquisem, tem muita coisa boa, né? Foi mais difícil encontrar o nitrito de amônio, eu teria que pesquisar um pouco mais as imagens, e como a aula já está muito extensa, eu não vou ficar perdendo muito tempo com isso. Mas o básico disso é vocês saberem disso. Pois, pessoal, conto com vocês no WhatsApp, no Mob Família, no que vocês precisarem, né? Continuem lendo o livro, continuem respondendo as questões.
leiam os textos que vêm do livro. E, pessoal, muito obrigado. Foi um prazer estar com todos vocês aqui. É sempre um prazer estar dando aula, estar ensinando alguém. Muito obrigado e até a próxima.